Então, dando continuidade ao nosso bloco progressões, hoje vamos falar em progressão geométrica ou PG. Então, progressão geométrica é toda a sequência em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por um valor constante chamado de razão. Então, na PA a gente adicionava um valor constante, agora na PG a gente multiplica por esse valor constante. Então, vamos lá. Exemplos: 1, 2, 4. Eu vejo que eu estou multiplicando por 2, então vou continuar. 8, 16, 32, 64, 128. Depois, 2, 6, 18. Eu vejo que eu estou multiplicando por 3, então vou continuar. 54 vezes 3, 162, vezes 3, 486. Terceiro exemplo: 9, 13 e 1. 1. Eu estou dividindo por 3, ou multiplicando por 1/3. Então, aqui, ó, 1 dividido por 3, 1/3. Dividido por 3, 1 nono. Dividido por 3, 1/27 avos. Dividido por 3, 1/81 avos. 4 menos 8, 16. Veja que o número está sendo dobrado, mas o sinal está alternando. Então, eu estou multiplicando por um valor negativo. Que valor é esse? Menos 2. Então, eu vou continuar multiplicando por menos 2. Lá vai dar menos 32. Multiplico por menos 2, mais 64. Multiplico por menos 2, menos 128. Multiplico por menos 2, mais 256. E a última situação também apareceu na PA. 3, 3, 3. Aqui na PG eu estou multiplicando por 1. Então, eu continuo multiplicando por 1. Tá? Então, como é que a gente faz o cálculo da razão? A razão de uma PG nada mais é que a divisão de qualquer termo pelo seu termo anterior, a partir do segundo termo. Então, a gente pode escrever aqui a razão é o A2 dividido pelo A1, o A3 pelo A2, o A4 pelo A3, ou seja, o AN dividido pelo seu anterior, que é AN menos 1. Então, por exemplo, se eu tenho essa situação aqui onde a pergunta é quem é o X. Primeira situação, eu tenho que descobrir a razão dessa PG. O que eu vou pegar? Eu vou dividir o quarto e o terceiro termo, que eu tenho os valores. Então, vai ficar lá, ó, 108 dividido por 36 é 3. Então, sabendo que eu tenho a razão 3, eu posso encontrar o meu segundo termo como? Multiplicando o primeiro por essa razão. Então, meu x vai ser 4 vezes 3, meu x é 12. Esse segundo exemplo, eu quero o y, mas para encontrar o y, primeiro eu tenho que ter a razão. Então, eu vou pegar e vou dividir o termo posterior, que é 1, pelo seu anterior, que é menos 4. Então, 1 dividido por menos 4 vai ficar menos 1 quarto. Agora, para encontrar o y, basta pegar esse 1 e multiplicar por esse menos 1 quarto. 1 vezes menos 1 quarto, o próprio menos 1 quarto. Tá? Classificação da nossa PG. Nessa primeira situação aqui, ó, 3, 6, 12, 24, 48. A gente tem que ter em mente que para classificar nossa PG, a gente tem que ter a razão. Então, primeiro vamos calcular a razão. Vou pegar aqui o termo posterior, o 24, e vou dividir por 12, por escolha. Eu poderia fazer o 12 por 6, o 6 por 3, o 48 por 24, vai dar a mesma coisa. Então, eu vejo que a razão é 2. Eu estou multiplicando por 2, multiplicando por 2. Nessa aqui, 8, 8, 8, 8, eu vou dividir 8 por 8, eu vejo que a razão é 1. Essa daqui, 36, 12, 4, 4 terços, eu posso pegar lá o 12 e dividir por 36, que vai dar, simplificando, 1 terço. Mas eu também poderia pegar o 4 nonos e dividir por 4 terços, vai ter que dar a mesma coisa. É uma fração dividido por outra, multiplica pelo inverso. Simplificando, a gente tem o mesmo 1 terço. Tá? Então, a gente vê que a primeira progressão aqui, ó, é crescente. Quando é que ela vai ser crescente? Quando a nossa razão for maior que 1. A terceira progressão ali é decrescente. Quando é que ela vai ser decrescente? Quando a nossa razão for um valor entre 0 e 1. A razão no meio ela é constante, sempre o mesmo valor. Vai ser quando a razão for igual a 1. E a situação que não aparecia na PA, mas agora vai aparecer na PG, é essa aqui. 2, menos 10, 50, menos 250, mais 1.250. Se eu pegar o segundo e dividir pelo primeiro, eu vejo que a razão é menos 5. Toda vez que a razão for negativa, a gente vai ter uma PG alternada, que alterna entre valores positivos e negativos. Vamos falar agora sobre o termo geral, né? Tão importante tanto para PA como para PG. Como é que a gente encontra esse termo geral? A gente pode visualizar, por exemplo, essa progressão. Como é que a gente montou ela? Como é que os termos foram sendo obtidos? Eu quero montar uma PG de razão 2. Então, eu fui lá, peguei esse 3, multipliquei por 2, obtive o 6. Multipliquei por 2, deu 12. Multipliquei por 2, 24. Multipliquei por 2, deu 48. Por 2, 96. Então, eu posso escrever a seguinte conclusão. Que o A2 nada mais é que o A1 vezes uma razão.
Mas eu também poderia escrever que o A3 é o A1 vezes duas razões, ou seja, razão vezes razão, ou seja, razão ao quadrado. O A4 nada mais é que eu pegar o A1, multiplicar por uma razão, multiplicar por uma razão, multiplicar por uma razão, ou seja, multiplicar pela razão ao cubo. O A5 é eu multiplicar por uma, duas, três, quatro razões, ou seja, razão na 4. E o A6 seria a razão na 5. Então, eu posso escrever a seguinte conclusão, ó, que o AN, ou seja, o termo geral, qualquer termo da minha progressão, nada mais é que o A1 vezes a razão na N-1. O que é esse N-1? A subtração das posições entre o enésimo termo e o primeiro que a gente está utilizando. Tá? Então, vamos pegar exemplos. Encontre o sétimo termo da progressão. Então, a primeira relação que eu vou ver é, vou encontrar o A7. Então, vou escrever lá. A7 é igual a 1, que é 1, vezes a razão. Quem é a razão? De 1 para 3 para 9. Triplicou, né? Então, 3. Então, como eu estou encontrando o A7 e estou partindo do A1, A7 menos 1 dá 6. Então, aqui na 6. Então, eu vou ter lá 3 na 6. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes. Quer dizer que o A7 é 729. Outro exemplo. A razão de uma PG onde o terceiro termo é 20 e o sexto é 160. Esse a gente não tem o A1, mas não tem problema. O que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar com um AK, um termo qualquer. Então, lá, em vez de ficar N-1, ó, como estava antes, a gente deixa N-K. Lembrando que aqui o expoente nada mais é que a subtração das posições que a gente vai utilizar. Então, vamos lá, vamos escrever. Ó. A razão de uma PG onde o terceiro termo é 20 e o sexto é 160. Então, eu estou botando aqui o sexto termo, o terceiro termo, eu quero encontrar a razão, mas o que vai ficar lá no meu expoente? 6 menos 3. Por quê? Porque é o sexto menos o terceiro. Então, vamos fazer o cálculo. 160 dividido por 20 é igual a razão ao cubo. 160 dividido por 20 dá 8. 8 nada mais é que 2 ao cubo. Então, tirando os expoentes, eu vejo que a minha razão é 2. Outro exemplo. Encontre o número de termos de uma PG em que o terceiro termo é 2, o enésimo termo é 162 e a razão é 3. Termo geral. De novo, eu não tenho o primeiro termo, então eu vou botar o késimo termo. Quero um aqui. Então vamos usar a relação. O enésimo termo é 162. O termo que a gente tem é 2, lembrando que ele é 3 lá, a terceira posição dele. A razão é 3, então lá vai ficar n menos 3, né, que é a posição que eu estou utilizando. Então esse 2 passa dividindo, 162 dividido por 2 é igual ao nosso 81. 81 é igual a 3 na n menos 3. 81 nada mais é que 3 na quarta potência. Então eu posso cortar as bases e trabalhar com expoentes. Aqui ficou um exponencial, né? Então, eu vou ter que 4 é igual a n menos 3, logo o meu n é 4 mais 3, ou seja, n é 7. Então, o número de termos total da minha progressão é 7. Outro exemplo, quantos meios geométricos devemos interpolar entre 1 e 1024 para obtermos uma PG de razão 4? Então, o que é interpolar? É inserir, né? O 1 é o primeiro e o 1024 é o último. Então, vamos lá substituir o nosso termo geral. O último é 1024, o primeiro é 1, a razão, a questão deu que é 4, no expoente n menos 1. Então, vamos lá, vamos fazer a continha. 1024 é igual a 1 vezes 4 na n menos 1, é 4 na n menos 1. 1024 é a mesma coisa que 4 na quinta potência, então agora a gente pode cortar as bases 4. Então, a gente vai ficar com 5 é igual a n menos 1, passa para lá, n vai ser igual a 6. Então, só não esqueçam que 6 é o número total de termos. E a questão perguntou quantos termos a gente inseriu entre o primeiro e o último. Então, 6 menos 2, 4 termos foram inseridos para a gente obter essa progressão. Ah, então, se a gente fosse olhar o 4, o 16, o 64 e o 256. Esses 4 vermelhinhos aqui que foram inseridos. Soma dos termos. A PG é um pouquinho diferente da PA. A PG tem duas somas de termos, a PG finita e infinita. Então vamos começar falando pela finita. Como é que a gente faz essa soma dos termos aí? Aqui a gente tem a soma de 5 termos é igual a 93. Por quê? Porque a gente somou esses 5 aqui. Como é que a gente tira essa soma pela fórmula? É A1 vezes Q na N menos 1 dividido por Q menos 1. Tá? Então vamos lá e vamos mostrar que dá certo. O nosso N é 5. O primeiro termo é 3, está lá na nossa progressão.
3, a razão é 2, né? Está multiplicando por 2 aqui cada termo. 2 na 5 menos 1, sobre 2 menos 1. Então, vamos lá. 3 vezes 2 na 5 é 32. 32 menos 1, 31. Então, 3 vezes 31 dividido por 1. Ou seja, os mesmos 93 lá. Então, a fórmula aqui está correta, né? Essa é a soma dos termos de uma PG finita. Então, diz a lenda, que o inventor do xadrez pediu como recompensa 1 grão de trigo pela primeira casa, 2 pela segunda, 4 pela terceira e assim sucessivamente, sempre dobrando a quantidade de nova casa. Como o tabuleiro de xadrez tem 64 casas, a quantidade de grãos pedido pelo inventor é... Então, vejam, justamente essa fórmula é muito utilizada para esse exemplo. Então, eu quero a soma das 64 casas. Eu sei que a primeira tem 1. Né? 1 grão de trigo ele pediu para a primeira casa. Eu sei que a razão é 2, porque ele está pedindo para dobrar. 64 casas menos 1. E embaixo, 2 menos 1. Ali vai dar 1, então eu vou ter 2 na 64 menos 1. Essa é a nossa resposta. Né? Se a gente quiser colocar num computador, né, uma calculadora, vai ser um número aí gigantesco. Esse vai ser o número total de grãos de trigo que ele pediu. Ah, mas geralmente as questões têm resposta dessa forma. Ah, não vai se cobrar assim. Certo? Então vamos lá. Soma dos termos agora da PG infinita, tá? Ou quando ela é convergente, que a gente chama. Então a gente chama de infinitos termos. Isso só vai acontecer quando a nossa PG tiver razão entre 0 e 1. Aí a gente vai fazer assim, ó. A soma dos termos da PG infinita é sempre o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Tá? Primeiro termo sobre 1 menos a razão. Vamos ver esse exemplo aqui que é bem clássico. Então. Primeiro eu tenho um quadrado de lado 2 por 2, de área 4. Aí eu vou construir um novo quadrado com a metade desses lados. Né? Então, eu vou ter agora ali um com área 1, né? 1 por 1. Depois eu vou ter 1 por 1,5. Vou ter 1,5 de área, 1/4 de área, 1/8 de área e assim sucessivamente. Tá? Qual seria a soma dessas áreas aí, desses quadrados? Então, a gente vê, ó, a gente vai enxergar a nossa PG. 2, que é a primeira área, 1, que é a segunda área, 1,5, que é a terceira, 1/4, 1/8, 1/16. Se a gente fosse somar tudo isso, ó, 1 a 1, a gente vê, vai dar 3, 3,5, 3,75, 3,9, quanto lá? 875 e assim vai sucessivamente, se aproximando cada vez mais de 4. Mas se a gente fosse usar a fórmula, a gente veria que esse resultado aqui seria 4. Tá? Assim como a gente vai ver nesse outro exemplo aqui. Ó. O limite da soma de 1 mais 1,5 mais 1/4 é, vamos usar a nossa fórmula lá, A1 é 1. 1 menos a razão. Quem é a razão? Eu estou dividindo por 2, então a minha razão é 1,5, né? Então, 1 menos 1,5. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos 1,5 dá 1,5, né? E 1 dividido por 1,5 é 1 vezes 2. Ou seja, 2. Tá? Então, aqui também a gente já conclui que toda PG infinita, todo limite da soma em que a razão for 1,5, o resultado é o dobro do primeiro. Se o primeiro é 1, o resultado é 2. Tá? Mas tem que ter razão 1,5. Não pode ser 1/3, 1/4, 1/5. Tem que ser uma PG de infinitos termos, ou seja, o chamado limite da soma. Certo? Então, naquele nosso exemplo anterior, também comprova do que eu falei. Né? Ó, se o meu primeiro termo, minha primeira área é 2, e eu estou vendo que a área está caindo pela metade, quer dizer que a soma das áreas vai tender a 4. Então, a gente diz que o limite dessa soma aí é 4. Certo? Então, essa é a nossa PG. Até uma próxima.